A paz do Senhor! Nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, para mais uma lição, esse trimestre que está recheado de missões. É isso, meninas? Eita glória, verdade. Que bom que vocês estão aqui conosco. Dá tempo de você compartilhar o link. Não esquece de curtir. Amém? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Andréia. Eu sou a Areta. Eu sou a Renata. E eu sou a Elisete. Quarteto fantástico. Glória! Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E mais uma vez estamos reunidas entre amigas. Amém. Isso aí. Para tratar mais uma lição 12 dessa vez. Estamos chegando no final já. Isso aí. Chegando no final. Quase no final, um trimestre, né, de estudo, de um grande estudo para nós, missão que é tão divulgado, disseminado, mas foi um estudo tremendo, profundo, né? E convidamos vocês para mais um pouquinho vir conosco. A lição de hoje, o modelo de missões da igreja de Antioquia. A gente vai conhecer um pouquinho qual é o segredo que tinha lá nessa igreja e o que é que nós podemos aprender com essa igreja. Mas para iniciar, né, meninas, nós vamos orar. Pedir uma Elisete para iniciar a oração. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade neste dia, ó Pai, de estarmos aqui, ó Deus, para agregar, ó Deus, a nossa mente, ao nosso coração, ó Deus, o estudo desta palavra, Senhor. Ó Pai, que os nossos ouvidos possam estar atentos, Senhor, a nossa mente, ó Deus, refrigerada. Ó Deus, que possamos, ó Pai, aprender mais do Senhor neste dia que o Senhor fez. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, crescermos em conhecimento da Tua palavra, conhecimento do Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, e ajude-nos a compreender o que o Senhor tem preparado para nós nesse dia, Pai, no nome de Jesus. Amém. E nessa manhã nós vamos chamar aquele quadro que a gente ama, né? Ver que é lindo demais esse Quem quadro. será, hein? Que A quadro família de que hoje. é, hein? Quem será a família convidada de hoje? Família firmada na palavra. Olá, tudo bem? Sou Diácono Felipe, estou aqui com a minha família, a nossa irmã Fabíola e com a minha filha Ana Carolina. Hoje nós estamos participando do quadro Família Firmada na Palavra. Irei ler o texto áureo hoje. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A paz do Senhor, irmãos. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos 11, o versículo 19 a 26 e o 13, de 1 ao 5. Vamos ler. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. E havia entre eles varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia.
E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra o que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Esse foi o quadro Famílias Firmados na Palavra. Tchau! Amém. Então vamos começar, né, irmãos, a nossa lição aí maravilhosa sobre modelo de missões da igreja de Antioquia. E assim, mistério vai ser revelado logo no início. Vamos dar logo spoiler, como é que essa igreja começou e conseguiu essa questão aí de ser a primeira igreja, digamos assim, né? Reconhecida como cristã, onde foi o primeiro marco, onde os cristãos foram chamados de cristãos. Não tem segredo não, irmãs. Jejum e oração. É verdade. Que é o segredo do crente para ter poder, para ter condições de fazer a obra do Senhor, né, Aqui irmãs? resume primeiro, É depois isso. entra nos detalhes. É verdade. É isso aí. Então, jejum e oração é o segredo da igreja de Antioquia. E nós vamos ver a sua formação inicial, né? Uma dinâmica simples, profunda, de jejum, de oração, pedir orientação ao Espírito Santo, que é como a Renata estava comentando com a gente antes do início da aula, né? É uma prática que tem se perdido, né, Rê? No meio cristão, de pedir orientação e de esperar, né, no Senhor, para que essa orientação Pedir até seja que dada. pede, o negócio é esperar, né? Aprender a esperar. Né? Aprender a esperar. E a gente está falando de uma igreja que, num lugar que até hoje existe, né, Antioquia da Síria. A paz do Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos ao quadro Caminhando pela História. Quero convidar você, nesse momento, a caminhar pela história da igreja comigo. Sem mais delongas, vamos ao primeiro vídeo desse quadro, para você entender um pouquinho sobre a importância da igreja de Antioquia. Antáquia, conhecida como Rainha do Oriente, é uma cidade próspera e moderna, localizada na Turquia, próximo ao rio Orontes. Está a cerca de 19 quilômetros ao noroeste da fronteira da Síria e aproximadamente a 22 quilômetros da costa mediterrânea. Antáquia foi a capital da Síria romana e helenística e permaneceu um importante centro comercial, cultural, industrial, político e religioso por mais de 1000 anos. Nos tempos bíblicos, Antáquia era conhecida como Antioquia. Para o cristianismo, Antioquia da Síria também é uma cidade muito importante, pois a igreja estabelecida nessa cidade foi uma importante base missionária para impulsionar a pregação do evangelho nos lugares mais longínquos do império. E ali, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. E foi também através da igreja de Antioquia que Paulo de Tarso e Barnabé foram enviados às suas primeiras viagens missionárias. Na história antiga, Antioquia da Síria também é conhecida por seus grandes pensadores, entre eles Inácio de Antioquia, discípulo dos apóstolos e bispo da igreja edificada ali, Crisóstomo, Teodoro de Mopoestia e entre outros. De fato, temos muito que aprender com a igreja de Antioquia. Então, para isso, vamos voltar para a aula. Até mais!
Gente, Glória a quem não ia querer fazer parte da igreja de Meu Antioquia? Pai eterno. Quem não queria ser ovelha desse time, né? Que o próprio texto falou aqui, esse time de doutores e profetas. Porque uma das coisas que o pastor tem falado com muita frequência, né, meninas, aqui, é a dificuldade que se tem, né, de a erudição casar, não é, com o poder. Quase nós não vemos, né? Aqui, nossa realidade dos nossos pastores aqui é uma exceção de nós vemos, né, a erudição, o conhecimento casado aí, né? Esse dom de doutor casado com o poder. Porque quando a gente fala de profeta aqui, era justamente isso mesmo, falar no poder mesmo, de prever, de falar espontaneamente pelo Espírito Santo. É aquele assim diz o Senhor mesmo. Então, aqui nós estamos falando do nível máximo de entendimento aí do dom de profeta mesmo. Então, que igreja é essa que a gente não queria estar? Não é verdade? E ela começa, só queria aqui confirmar, como a Marita disse, porque quando Barnabé, né, é enviado pela igreja de Jerusalém, como ela falou, é porque ele ouviu dizer que lá havia um movimento de que cristãos que não estavam organizados, que fugiam da perseguição oriunda desde quando Estevão foi morto, o primeiro mártir, que eles começaram a ser dispersos, de forma desorganizada, começaram a falar um para o outro, de modo que isso assumiu, né, um nível tão proeminente que se formou uma igreja, que não foi fundada pelos apóstolos, mas eram gentios, eram pessoas leigas, mas que movidas pela direção do Espírito Santo. Quando a gente vê Barnabé, que eu amo Barnabé, eu estava falando aqui, porque Barnabé era aquela pessoa que era cheia de Deus. O próprio texto diz que ele era um homem bom, amoroso, cheio do Espírito Santo, e quando ele chega lá, ele se alegra de ver o que Deus estava fazendo. Quando ele chega lá, que ele vê as pessoas de fato se entregando a Jesus, quando ele vê que os irmãos perseguidos estavam anunciando com fervor a verdade do evangelho, ele fala, não, vou ter que buscar Saulo. E aí ele vai buscar Saulo, né? E é interessante aqui, só para fechar esse primeiro ponto, como que Saulo, que já tinha sido chamado pelo próprio Jesus ressurreto para o apostolado, né? Jesus vai dizer para o próprio Ananias, né? Ananias, vai ter com Saulo, porque ele é um instrumento útil na minha mão, eu vou usar ele para os gentios, não é verdade? Então, ele foi chamado como apóstolo e agora praticamente 13 anos Paulo aparece em cena agora. Atos 13 é uma virada de chave, né? Tem muitos que dizem que aqui é uma dobradiça da história, porque a igreja avança na missão transcultural, é a primeira vez que a gente vai ter uma missão transcultural e é a primeira vez que nós vemos aqui Paulo começando o exercício do apostolado dele, né? Verdade, é importante a gente notar também, Rê, que o inimigo sempre tentou, né? Desde o início da história da igreja, desde o início da história de Jesus, tentou impedir essa obra, né? E ali em Jerusalém, seria talvez o ponto-chave onde Jesus pregou, o evangelho não fez o efeito que se entende que talvez deveria ter sido feito, né? Porque era o seu povo escolhido. Mas aí ele mostra com essa ida para Antioquia, com esse início dessas missões, que o evangelho não tem fronteiras, né? E que, querendo ou não, querendo as pessoas ou não, ele vai fazer o efeito, seja aqui, seja em Antioquia, seja na China, seja onde tiver que ser feito, porque a palavra de Deus ela não passa e ela não volta vazia, ela faz o que ela tem que fazer. E é interessante a gente ver também, meninas, que quando a gente vê que Deus está conduzindo todas as coisas, a gente nota que a igreja ela nasceu no contexto judaico. Então, os discípulos achavam que era só ali para os judeus, né? Foi necessário Deus enviar uma revelação que era para outros também, era para os gentios, né? E como aqui eles falam que em cima de jejum e oração, Deus foi conduzindo todas as coisas, né? Chegou em Antioquia porque ali era necessário que dali, né, diante de várias nacionalidades, também vários outros povos também fossem alcançados, né? Então, o direcionamento de Deus, a gente for traçar um paralelo hoje, quando a gente vê o surgimento de várias denominações, né, vários campos missionários sendo abertos sem o direcionamento de Deus, traz até escândalo para o evangelho, né? Então, essa necessidade de observar, né, a condução que Deus quer conduzir, né, a obra missionária é muito importante. E a gente percebe, inclusive, a ação do Espírito Santo. Porque quando conduziu aqueles cristãos que estavam, de fato, fugindo, eles vão ali para uma cidade
estrategicamente localizado, num local onde nós tínhamos ali diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes raças, povos e línguas, né? E ali naquele lugar o evangelho ele foi crescendo de uma tal forma que lá de longe, Barnabé, lá em Jerusalém, Barnabé ouve falar. Então, algo maravilhoso estava sendo conduzido ali naquele lugar. Isso nos chama atenção. Em Antioquia, isso chama muita nossa atenção, porque veja bem, como Renata bem colocou, e a gente precisa frisar bem isso, ali não tinha doutores, não tinha mestres da lei, eram cristãos, mas eram cristãos apaixonados por Cristo, dispostos até a morrer para pregar o evangelho. E isso foi contagiante, porque a palavra diz que ali naquele local muitas almas se converteram. Muitas vidas foram transformadas. E havia algo diferente ali naquele lugar. Havia uma unidade, havia um zelo, havia um cuidado ali naquele lugar, que isso é prioridade em missões. Não tem como fazer missões, primeiro, sem a presença do Espírito Santo. Segundo, sem o direcionamento de Deus. E terceiro, sem unidade. Não tem como fazer missões sem unidade, sem cuidado, sem zelo, sem prestar serviço ao outro. Não tem como. E isso me chamou muita atenção nessa igreja. É verdade, André. Inclusive, a gente vê que aqui em Atos 13, né, essa virada, quando Jesus fala, né, lá em Atos 1:9, quando ele deixaria, né, daria poder, e eles seriam testemunhas de Jerusalém, testemunhas em Samaria e Judeia e até os confins da terra. Aqui é vamos dizer assim, a terceira etapa, dá-se início à terceira etapa do plano geográfico da redenção. Porque você vê que Paulo, apóstolo Pedro, aliás, quando o próprio Espírito Santo em sonho vai mostrar ele, e ele vai ter a visão e vai falar para Cornélio, que o manda chamar em visão e tudo, a experiência para ele ele ficou atônito de que Deus de fato estivesse anunciando pessoa, né? E entregando dons a um gentio. Então, veja, que aconteceu já deixou ele chocado, vamos dizer assim. Deus teve que mexer em toda uma estrutura, uma revelação, algo sobrenatural para que o apóstolo Pedro tivesse. Mas Paulo, desde quando ele foi chamado, ele disse que ele padeceria, mas que ele seria enviado aos gentios. Era o chamado dele. E é interessante que Paulo foi chamado, 13 anos estava aguardando isso. Sim. Quem vai chamar é Barnabé. Barnabé é filho do encorajamento, é aquele que anima, é aquele que exorta. Barnabé não é aquele que se alegra pelo que tem, pelo que possui, porque isso ele entregou aos pés dos apóstolos lá em Atos 4. Então, veja, era alguém desprendido, mas que amava almas. Isso. Quando ele chega ali, que ele vê, ele está feliz, ele vê a obra crescendo, ele vê alguém em potencial, que ele sabia que tinha um chamado, ele vai buscar, ele traz, ele esconde Paulo atrás da honra dele, porque todo mundo tinha dúvida, porque Paulo era um perseguidor da igreja, ainda não havia aquele convívio. Paulo vai estar com ele pregando 1 ano, e é interessante que quando eles estão ali, a Mareta falou muito bem sobre a questão do jejum. Irmãos, a disciplina da oração, de jejum e palavra precisam andar juntos. Sim. Não tem como fazer missão nem local sem desprender da direção do Espírito. Tanto Cornélio quanto Pedro estavam nesse cenário de jejum e oração, né? Exata, verdade. E era uma primazia de todos dessa igreja. Mesmo sem uma compreensão que Cornélio não tinha, né? Mas ele ofertava, estava no seu momento de oração, de renúncia. Olha que interessante, né? Como que isso de fato atrai a ação de Deus, não foi diferente naquela igreja, né? É verdade. Amém. Glória a Deus. E aí a gente continua, né? Então, com ponto 2, a igreja em Antioquia, né? Irmã Elisete, fica à vontade aí para falar um pouquinho mais sobre isso. O que a gente já tem exposto aqui, né, que essa cidade ela foi o ponto, né, de partida, né, da evolução do cristianismo, né? Foi ali que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Então, a ação de Deus nessa cidade, ela teve uma ação especial, né? Uma ação especial. E a gente vê um cenário tão interessante que Deus já vinha preparando
em todo tempo, né, para esse momento acontecer, desde quando os impérios foram se passando, né, o grego que trouxe a língua grega para ser oficial em todo o mundo, preparando uma única língua, né, para que esse evangelho pudesse chegar, né, o Império Romano trazendo infraestrutura para a estrada, para portos, a logística para que esse evangelho tivesse acesso em todos os lugares. Então, quando a gente vê chegando nessa cidade, né, com essa proeminência de um potencial onde tinha muita gente naquele local, né, onde os próprios, né, apóstolos, eles confiaram esse evangelho na mão de pessoas simples, né, que disseminaram esse evangelho, né? E realmente, se a gente for olhar por um contexto normal, quando você chega em um vilarejo, quando você chega num lugar mais simples, mais humilde, quando se começa a manifestação do poder de Deus, rapidinho uma igreja enche. Rapidinho é atraída, porque a necessidade que a pessoa simples e humilde tem de Deus é muito maior do que uma que é de status maior, porque a autoconfiança fica mais forte, né? Então, aqui a Antioquia foi esse berço, né, que fez com que esse evangelho fosse, né, visto, né, e apreciado. E Deus, né, tem as suas estratégias, é óbvio. Nesse tempo, é o que você disse, também a André e a Adriana colocou, só reiterando que nós estamos falando da terceira maior cidade da época. Verdade. Só perdia para Roma e Alexandria. Né? A beleza, ela reunia aí essa beleza, né, que os gregos davam à cidade, essa cultura helenística. Então, era uma cidade comercial, né? Então, assim, essa era uma cidade rica, mas era uma cidade também extremamente idólatra e imoral. A ociosidade e a imoralidade. Deus era Afrodite. Exatamente. Então, assim, o evangelho nasce num berço, vamos dizer assim, numa fossa moral, vamos dizer assim. Totalmente improvável. Totalmente improvável. Mas ali era um centro propício, porque como tinha muitas pessoas circulando, pessoas que se convertiam voltavam para os seus lugares de origem carregando a palavra do evangelho. Então, a semente era levada. Então, para você florescer num lugar imoral de extrema idolatria como era esse, crentes que mesmo diante da perseguição, fugindo dela, anunciavam com verdade e poder a mensagem do evangelho. Então veja, hoje como que muitas vezes nós vamos viver esse contexto, porque aqui houve uma explosão do crescimento evangelístico. Porque até então você tinha aquela noção palestina ali, Jerusalém, e agora nós estamos falando de um chamado para as nações. Para o contexto da época, né, as viagens missionárias de Paulo, isso era inédito pensar nisso, não é verdade? Isso aí. Então, era uma coisa totalmente nova. E hoje, será que nós também estamos nos movendo nesse mesmo poder? Será que nós hoje estamos debaixo dessa dependência total? Porque, veja, quando eles estão preparando para ir, não é Paulo que se ofereceu. Não é Barnabé que falou, olha, nós somos o mais preparado, porque de fato eram. Paulo e Barnabé eram os melhores do grupo, ainda que nós tínhamos Lúcio, tínhamos pessoas, como era o caso, né, aqui de Cirineu, né, também, e Lúcio, que era africano, né, Níger, que a palavra Níger quer dizer o negro, ou seja, nós tínhamos no grupo alguém que era negro, a Bíblia faz questão de ressaltar, vamos dizer assim, para mostrar, não é verdade, como que havia ali, dentre os doutores, dentre a liderança de Antioquia, né? A diversidade de culturas, de nações, de etnias, e que Deus estava usando eles igualmente poderosamente. E a gente vê, estamos vivendo uma época da conveniência, né? Eu me lembro uma vez que o pastor pregou sobre a conveniência, né? Como é conveniente plantarmos igrejas em bairros próximos aonde moramos, ou congregarmos em lugares onde as pessoas têm mais ou menos o mesmo nível social que nós temos, né? E isso é algo que nunca o evangelho vai concordar, né? Porque o evangelho é justamente esse elemento surpresa, de escolher as coisas loucas para confundir as sábias. Essa é a visão que Pedro tinha. Exatamente. Quando ele viu aquele lençol cheio de animais impuros, né? A cidade de Antioquia era cheia de pessoas impuras. Então Deus falou, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Né? Através do sacrifício de Cristo, todo mundo se torna acessível à salvação, independente do seu estado moral ou financeiro, né? Então Deus dá essa oportunidade a todos. E é interessante que nos cultos de quarta-feira a gente tem aprendido que enquanto
a escravidão, por exemplo, não acabou, Deus não deu um derramar como foi de forma generalizada, vamos dizer assim, como foi na Rua Azusa, após, né, o fim da escravidão. Então, você veja que lá Deus fez questão de mostrar que quando ele elegeu um modelo de igreja, tinha ali, né, Simeão, o Níger, ou seja, que era um negro que estava ali representando. Lúcio, que também era sireneu, proveniente da África. Então, ou seja, mostrando essa diversidade. E hoje não foi diferente. Nós tivemos o William Seymour, que assistiu o curso de teologia, né, em pé, na janela. Então, veja, o poder do Espírito que desceu, que rompeu isso. Porque quando ele vem, de fato, ele rompe, porque Jesus comprou na cruz gente de toda tribo, raça, nação, né, com seu precioso gente, sangue. Não é verdade? A nossa mente, Triste ver limitada. a distorção que o mundo faz, né? Achando que tem algum mérito em doutrinas humanas de fazer as pessoas serem mais respeitadas nas suas diversidades, nas suas particularidades, sendo que sem o evangelho isso não é possível, né? Porque o evangelho ensina o verdadeiro amor de Deus, e o verdadeiro amor de Deus é justamente isso, né? E a partir disso, dessa diversidade tão grande, a gente percebe que ali naquele lugar estava sendo pregado um evangelho genuíno. O evangelho que transforma. Esse era o evangelho que estava sendo pregado ali. A igreja de Antioquia é um exemplo para nós. Nós deveríamos pegar tudo isso que está sendo colocado aqui e trazer para a nossa vida. Não é só para a missão, porque a missão, quem faz missão todos os dias, em todos os lugares. E era exatamente isso que a igreja de Antioquia estava fazendo. Não era apenas nas viagens que Paulo fez, mas a todos os povos, independente de raça, tribo, nação, mas independente de questões financeiras também. Mas o cuidado e o zelo, porque ali eles estavam, naquele momento ali, dividindo, inclusive, o que eles tinham, compartilhando seus bens para com aqueles menos desprovidos, digamos assim. Então, que amor, que paixão que tinha esse povo, esse lugar. Esse lugar era regado de amor, de unidade. E é isso que faz uma referência, traz para nós uma igreja referência em missão. Ela ficou conhecida historicamente até hoje como uma referência. Exatamente, irmã Andréia. É interessante a gente notar, né? Que até hoje a cidade mudou de nome, mas, como diz o pastor Hernani, os homens vão, a unção fica. E é uma cidade até hoje que recebe refugiados ali da guerra e conhecida como cidade de paz. Né? Amém, é importante a gente ressaltar isso, porque realmente a mão de Deus está presente. Né? E mostrar também, né, o nível da humildade desses homens, gente. Porque homens que eram letrados, né, você pega aí, né, não só Lúcio, Simeão, mas Manaém também, que foi criado ali, meio-irmão de Herodes, o tetrarca, alguém de berço, que tinha influência, mas todos eles dependiam das mesmas disciplinas espirituais, da graça igualmente, estavam buscando, jejuando, orando igualmente, né? Ou seja, no mesmo espírito, na mesma direção e busca do Espírito Santo. E hoje, por muito menos, as pessoas já se arvoram em soberba, não é? E também não foi fácil para a igreja de Antioquia liberar Paulo e Barnabé. Sim. Porque a igreja, com certeza, gente, alguém como liderança, Paulo e Barnabé, fez muita diferença. Né? Então, imagina hoje, nem para o pastor Jário, que às vezes, né, tem aí o sonho e a promessa de abrir outras igrejas, às vezes pastores que hoje auxiliam tanto ele, ter que dispensar, né, para crescer em outro lugar. Não é fácil, de fato, você entregar o melhor para que vá e cumpra, né? E o Espírito Santo falou e eles entenderam que, de fato, era aquele o momento que Deus estava escolhendo por nome. E é interessante que ele diz, separa-me. Eu fiquei muito assim chocada, muito aquecido o coração com essa palavra. Porque nós somos, meninas, possessão do Espírito Santo. Glória a Deus. Não é eu que pedi para ir, é Ele que nos disse, separa-me, Areta, separa-me, Andréa, separa-me você. Então, assim, não é nós que nos arvoramos. O Espírito Santo tem possessão de nós. Nós vamos, quando Ele quer, no tempo que Ele quer, fazer o que Ele quer. Porque muitas vezes a gente quer ir como Ele quer, mas no tempo que a gente quer. Exatamente. Outras vezes a gente até quer ir no tempo que Ele quer, mas para fazer o que nós queremos. Isso aí. Então era gente ocupada, gente cuidando de igreja, pregando todos os dias.
Porque eu vi uma frase que fala que Deus não chama, né, quem não está fazendo nada para fazer alguma coisa. Isso aí. Mas quem já está fazendo alguma coisa para fazer uma coisa ainda maior, mais importante, Amém. mais urgente, mais sacrificial. Amém. Então, não é, né, o ministério não é, eu ouço essa frase, cabide para desempregado. Eu não Isso aí. sei o que eu vou fazer da vida, eu vou aprender a pregar. Então, É as pessoas verdade, estão gente. desesperadas para promover seus ministérios. Há um desespero, não porque eu tenho que ser reconhecido. Deus tem urgência. Eu ouvi essa semana de uma pessoa, Deus tem urgência, Renata. Irmã, Deus não tem urgência. Todos os tempos e estações estão plantados. Glória a Amém. No meu tempo, no seu tempo, Deus vai mover o coração, Deus vai fazer, Deus vai soprar, se esse for o plano dele para as nossas vidas. Exatamente. Então, para aquele plano, tinha 5 pessoas excepcionais. Glória a Deus. Exatamente. Todos cheios do Espírito Santo. Mas Deus disse, nesse momento, separa-me 2 para esta obra. Exatamente. Então, a gente tem que entender que, às vezes, nós estamos, né, numa multidão de pessoas maravilhosas, excepcionais, cheias de Deus, mas que elas vão ser separadas para uma Pra outra outra obra que coisa. não nós. E todos nós vamos crescer no reino, mas muitas vezes, para chamados Um específicos, plantou, outro regou, outro regou. mas quem deu Quem o deu crescimento Não é? foi Deus. Coisa né? linda, gente. Faz Isso aí. parte. E né? é uma coisa muito interessante a gente perceber que eram homens, como a Rê falou agora, cheios do Espírito Santo. A gente, às vezes, percebe que em muitos âmbitos ditos cristãos, o Espírito Santo tem sido desprezado. O espírito de profecia tem sido colocado de lado. E aí as pessoas não entendem por que o crescimento não tem sido tão a contento, tão quanto esperado. Mas é porque a voz do Espírito tem sido desprezada, né? E aí a gente não vê como homens doutores, mas cheios do Espírito Santo, profetas dentro dessa igreja. E aí a gente vê que é uma igreja que deixou marca na história, deixou marca, como a irmã Andréia leu no início, irmã, como é que foi o testemunho da pessoa que visitou lá, que colocou que era um lugar onde você parece que está dentro da Bíblia? Né? Exatamente, né? Um historiador capixaba, inclusive, ele diz que ao visitar a cidade é como se ele adentrasse a Bíblia. Tamanha presença do Espírito Santo ali naquele lugar. Pois é. E pois tamanha a força do cristianismo ali naquele lugar, embora esteja localizado hoje ali na Turquia, né? é. Ambiente totalmente. E a colocação que ele faz nos traz assim um impacto. Quando eu li, eu fiquei totalmente impactada. Eu falei, Alguém naquele ímpio, né? lugar, Alguém algo ímpio. tão improvável, né? E ele vai ali naquele lugar, naquela cidade, e ele consegue se adentrar à Bíblia. Tamanha presença, como a Areta aí. colocou, né? Que legado que foi deixado ali. E Antioquia, como Renata e as meninas colocaram, tinha como deixou, né, como um legado para nós uma liderança que era servidora. Não fazia nada sozinho. Sempre estavam juntos, orando, jejuando e adorando. Não dá para fazer só. Missões não se faz só. Exatamente. Missões não se faz do jeito que um quer. O que você quer, primeiro tem que brotar no coração do Senhor. É isso aí. Tem que ser regado e direcionado pelo Espírito Santo. Não tem jeito, não tem outra forma. E chamado é chamado, né? Porque você pensa, se Deus levantasse todos como missionários, né? Como levantou aqui nesse primeiro momento Paulo e Barnabé na sua primeira viagem, depois Paulo e Silas, enfim. Veja, como que Paulo iria plantando igrejas e os homens fiéis para ficarem representando essas igrejas. Então, às vezes, nem todo mundo tem um chamado transcultural. Sim. Nem todo mundo tem estrutura para passar o que Paulo passou. A ponto de dizer, eu já estou, né, habilitado e treinado em todas as coisas. Sei ter abundância, sei ter falta, sei ter muito, sei ter pouco, sei estar feliz, sei estar triste. Ou seja, ele alcançou equilíbrio em todas as coisas. Então, foi um homem extremamente trabalhado por Deus no caráter em todos os sentidos. E hoje, muitas vezes, as pessoas se aventuram, são enviadas sem isso aqui, ó. Oração, jejum e direção do Espírito. O Espírito confirmou, foi inequívoco
inequívoco, através dos dons espirituais, de gente séria, de gente cheia do poder de Deus, de que ele estava apartando. Hoje as pessoas têm vontade, vai lá, faz um curso esqueci como é que chama lá o lugar que faz missiologia e já quer, né? Não, agora eu vou ser enviado, eu quero ir e tal, já escolhe o destino e estão indo sem ter chamada. E se você tem uma chamada, Deus vai inclinar e vai colocar isso no coração das suas lideranças, seja você da igreja que você participe, para que você seja um enviado. Isso não pode ser, eu tenho um chamado, eu entendo que eu gosto disso. Uma pessoa falou, mexe com o meu coração. Mas você está autorizado? Porque quantas pessoas, acho que a Areta que falou, né? Isso. Que estão indo para o campo despreparadas, estão envergonhando o nome de Deus. Exatamente. É interessante, Renata, a gente ver que a chamada missionária, ela tem várias etapas, né? Quando a gente olha o cenário, quando Jesus pregava o evangelho, quando ele semeava, né, esse evangelho, por exemplo, quando ele falava para uma pessoa que era curada, ele falava assim, olha, você não conta isso para ninguém, não. Rapidamente o negócio já tinha se espalhado. O encontro com a samaritana fez com que ela saísse divulgando. Mas existe uma outra etapa missionária que é confiada a homens idôneos, que são pessoas que Deus levantou como autoridade para aquilo, que não compete a essa outra classe missionária, né? Então a gente tem que entender que nem todo mundo tem o mesmo chamado missionário, com determinadas autoridades. Então, os apóstolos eram aqueles que eles iam firmar colunas, né, nas cidades. Então, o semear a palavra é para todos, né? O semear o reino é para todos. As boas novas é para. Então, todos nós somos um missionário, né? Mas certas autonomias da obra missionária é confiada a homens idôneos que Deus levantou como autoridade da igreja, né? Então, muitas das vezes, todo mundo quer ser esse missionário com autoridade para ser visto, para ser olhado, para ser apreciado, para ser, né, como aquele mágico, né, eu esqueci o nome dele, que queria comprar, né, Simão, né? Então ele viu Pedro, né, manifestando aquele poder, ele rapidamente quis se equiparar com aquele poder para também ser visto como Pedro. Podia comprar, achar que podia. Então, que essa autoridade não foi dada para ele, né? Então, a gente precisa entender que, para não se ficar frustrado, poxa, então eu não vou ser um missionário, não vou ser um missionário. Você pode levar essas boas novas, né? Exatamente. Então, é importante. É legal a gente ter o coração muito bem guardado pelo Espírito Santo, né? Porque a questão da soberba é algo que nos leva à ruína, uma ruína, assim, sem precedentes. Porque você está ali, você não tem o chamado, mas você quer abrir a porta com força, você quer fazer o que tem que fazer, e às vezes você acaba dando com os burros na água, perdendo a própria salvação, às vezes, né? Isso é muito sério, né? Porque você veja, havia neles uma preocupação, mesmo indo, de que eles não tinham essa autonomia. Mesmo que o próprio Espírito Santo falou, separa-me, Paulo e Barnabé, eles voltam para dar satisfação e prestar conta de como foi essa viagem. E quando eles têm uma dúvida, que eles não têm autonomia, nem legalidade para resolver, quando começou a discussão sobre se o gentio circuncidava ou não, se deveriam guardar a lei mosaica num todo ou não, Paulo humildemente, eles voltam para Jerusalém, né? E vamos ter o concílio em Atos 15 para definir com quem tinha poder para definir. Ou seja, você vê pouca articulação apostólica em Atos 13. Você vê só o enviado, que é Barnabé, que foi um enviado para acompanhar, mas não era um apóstolo. Mas, mesmo assim, Paulo tinha ciência que sobre aquele assunto, embora o próprio Jesus o tivesse chamado, ele volta e, né, Tiago, com Pedro e os apóstolos vão resolver o assunto. E quantas vezes hoje a pessoa com muito menos do que o chamado de Paulo, meu Deus, a gente quer, o pastor fala, a gente quer resolver onde a gente não foi chamado para resolver, quer opinar onde não foi chamado para opinar, quer ter autonomia onde não nos foi dada autonomia para resolver. Então, Paulo tinha isso muito bem resolvido, né? Ele sabia que ele não tinha autonomia, que ele prestava conta, embora fosse alguém da monta dele. Você vê que de Atos 13 para lá, Lucas vai falar agora só do avanço da obra missionária. Então, ele é, vamos dizer assim, o protagonista,
humano, né, vamos dizer assim, do livro de Atos, a obra Exatamente. dele. Mas mesmo assim, de uma humildade e de uma submissão incrível. E ele entendeu que ele não era um missionário independente. Não era. Não existe missionário independente. Todos os missionários estão ligados a alguma igreja. Estão debaixo de uma autoridade sacerdotal e espiritual. Então, não tem como fazer missões de qualquer forma. Não tem como, não é na força, até mesmo porque a gente observa o quanto o próprio Paulo foi perseguido. O quanto ele foi perseguido. Então, se for de qualquer forma, se for de qualquer maneira, e não se engane, nos dias de hoje, também vai haver perseguição. É isso aí. E vai fazer igual Demas, né? Exatamente. Até foi, mas abandonou porque amou o presente século, amou o mundo. Então, quer dizer, foi, Exatamente. começou a fazer, até teve uma certa proeminência, mas a certa altura abandonou. Mas hoje em dia também é aquilo, né? A gente vê Paulo combatendo bestas. Quem sai para a missão, né? Em Éfeso, ele fala combate bestas em É Éfeso. verdade. As pessoas elas estão indo por deslumbre, não estão indo para combater realmente o combate, né, espiritual que se tem. E aí você vê Paulo em tantos lugares, em Chipre, em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, em lugares antigos, e regressando e contando realmente o que Deus tinha feito. Né? E contando realmente as almas que haviam sido salvas, né? E hoje em dia as pessoas vão e não tem nada, não tem mover, não tem, porque estão indo sem nada, estão indo Exatamente. desamparadas, Às completamente vezes desamparadas. tem uma boa administração, uma boa estratégia, mas não tem um direcionamento do Espírito Santo. Às vezes até financeiramente, Até né? financeiramente. É verdade. E Né? ter maturidade para administrar conflito. É. Porque Paulo vai com Barnabé, você vê que em Atos 13 eles vão separados, eles vão sair para a primeira viagem missionária, vão decidir levar Marcos, que é quem vai escrever um dos evangelhos, é sobrinho de Barnabé, não sabemos por que a certa altura ele retorna para Jerusalém, mas a verdade é que houve um mal-estar entre Paulo e Marcos. Barnabé, que E Marcos. eles vão ter que retornar mais mal resolvidos. Só que você não vê em nenhum momento eles tratando desse problema. É verdade. Lá na frente eles vão resolver. Eles voltam a viagem todinha falando das grandezas de Deus. Das Olha que maravilhas. maturidade, olha que espiritualidade sadia. Voltando quantas almas eles ganharam, como que Jesus manifestou, como que o poder de Deus foi maravilhoso, quantas vidas se renderam saindo do reino das trevas para o reino da luz. Ou seja, eles não foram movidos pelo problema. Exatamente. Pelo dissenso que houve. Lá na frente vai resolver, mas por hora, veja que maturidade. Se fosse outros, talvez hoje, nós viríamos falando uma maledicência do caminho todinho até chegar a Jerusalém. Não é verdade? Meu Deus, gente, que a gente possamos aprender, né, com esse nível de missionários da igreja de Antioquia. Meu Deus, que liderança maravilhosa. É verdade. E a gente percebe que era uma liderança que investia muito no discipulado, investia muito no ensino da palavra. E as pessoas que estavam ali estavam dispostos a ouvir a palavra. E quantos também hoje têm negligenciado o ouvir a palavra, a dedicar tempo à palavra. Talvez os milagres e as maravilhas que a gente percebe aqui, estudando um pouco sobre Antioquia, talvez a gente não veja na proporção de Antioquia, não vemos hoje, justamente por causa dessa dedicação ao estudo e ao discipulado da palavra. Porque as pessoas não querem abrir mão, não querem dar prioridade. Tudo é importante. A palavra é se der tempo. Se der tempo, eu faço o meu devocional. Se der tempo, eu vou ao culto. Então, essa foi a diferença. E hoje está assim, né? Sim ou não, Arita? A gente Com tem certeza. percebido alguma semelhança hoje? Meu Deus, meu Pai eterno. Culto de ensino. Não tem ninguém. Então, às vezes, a igreja está aí com seus mestres, como nós temos a rica oportunidade de ter aqui, mas nós não estamos dando valor ao que está sendo ministrado. E lá na frente nós queremos ser usados, né? Então, é gente que quer viver, né? Eu sempre gosto dessa comparativo, como Barnabé que entregou tudo,
mas Ananias e Safira queriam desfrutar da mesma glória, da mesma honra, dizendo que entregou tudo quando não entregou tudo. Você quer ver uma coisa que eu percebi quando a gente foi na escola de profetas, Rê? Que o pastor Jairo pregou e ele pregava assim, o mesmo sermão que a gente já está acostumado a ouvir, mesmo alimento sólido. E as pessoas comentavam: meu Deus, que palavra maravilhosa! E estavam ali super empolgadas. E às vezes a gente aqui já está tão acostumado, Não é verdade? sabe, Rê? Tão acostumado com esse Tá igual a alimento Antioquia. que não dá tanto Tanto valor. valor Exatamente. igual as pessoas de fora. Não há profeta sem honra, a não ser na própria casa. A palavra se cumpre. O pastor Jairo até cobrou que eu estava tirando foto com ele, né? Falou: vocês estão tirando foto com os outros famosos, ninguém quer tirar foto comigo. Mas veja, de fato, às vezes a gente está tão acostumado com privilégio. É A verdade. gente não pode, né, perder isso de vista, É verdade. de aprender, porque às vezes a gente está aqui numa quarta-feira, às vezes eu falo: meu Deus, a gente não tem dimensão das coisas que a gente está aprendendo. Verdade. Aí esse dia uma pessoa falou: mas será que falar de marxismo é falar da Bíblia? É falar daquilo que fere gravemente a palavra de Deus. E a Porque gente vê dá hoje nome aos isso, né? bois, não é? Dá nome ao veneno. E muitas vezes a gente negligencia isso e acaba não trazendo nossos filhos e negligenciando com os doutores de Antioquia em nosso meio. E, Renata, eu compartilhando ontem com um ateu a respeito dos estudos que o pastor Jairo tem feito conosco, esse ateu virou para mim e disse assim: manda para mim, por favor, o link, porque eu quero assistir esse negócio. E eu falei assim, e eu pensando, né? Eu falei: que proporção, que coisa linda. É capaz, nós, como a Areta bem citou, talvez a gente não esteja dando o devido valor. Nós estamos olhando tanto para uma joia que é tão rara. Eu estou dizendo, quando eu digo uma joia rara, eu não estou me referenciando a apenas um. Estou me referenciando à joia rara de todo o trabalho que é feito aqui. Desde as crianças até os cultos de oração. A gente tem vivido, quem tem experimentado, tem vivido experiências nunca antes vividas. Cada dia tem algo novo. O pastor fala: se vir com a canequinha, sai daqui com a caneca cheia. Se vir, né, com balde, sai com balde. Se vir com uma bacia, sai com uma bacia. É o tamanho da sua sede. E tem muita gente mergulhando de balde, hein? Tem, com certeza. Tem muitos que não dão Exatamente. valor, mas muitos estão sedentos da palavra, né? Que nós sejamos encontrados, né, entre aqueles que têm sede de aprender da palavra, né? Porque, irmãos, uma coisa interessante, às vezes a gente despreza o tempo de preparo do Senhor. Às vezes a gente quer grandes encontros, grandes, né, aparições, grandes formação de ministério. E as pessoas perguntam: Renata, eu estou preocupada com o meu futuro, com o que Deus tem para o meu ministério. Irmã, quer saber como vai ser seu futuro? Seja fiel hoje. Viva hoje o que Deus tem para a sua vida, o que Ele te confiou intensamente. Isso aí. É isso que vai te habilitar para um futuro glorioso. E às vezes a gente está tão preocupado no que vai ser que você mesmo quer dar conta de construir. É onde você erra. Aí o Espírito Santo sai de cena, porque você quer ser o protagonista. Então a igreja tem tantas coisas para fazer, mas nós estamos olhando só para uma coisa, né? Porque você acha, então agora é hora de você fazer o que Deus te confiou para fazer. A igreja local, nós temos tantas demandas. E às vezes você fala: nossa, meu ministério é missionário, mas vamos começar em Jerusalém? Jesus deu um comando geográfico. Isso aí. Primeiro em Jerusalém. Tem gente que não quer nada com Jerusalém, já Isso quer aí. partir para os confins. Entendeu? Então, vamos E mostrar vai, os às frutos vezes, em pros confins Jerusalém. mesmo. Não é isso? É verdade. Vamos receber imposição de mãos de quem Amém. tem autoridade Justamente. para colocar Amém. sobre nós e nos habilitar. Porque o reino espiritual, a gente já disse isso aqui outrora, que atravessar barreiras de missões não é só território geográfico. Sim, É lidar com patentes no reino das trevas. é verdade. Né? Então, você veja, entender e discernir isso não é fácil. O próprio Paulo disse: eu estava indo, mas Satanás me resistiu.
É você encontrar a resistência do próprio Satanás. E às vezes você acha que está preparado, mas quem está sobre você está vendo que não pode impor as mãos para te liberar e te abençoar, porque você não está preparado, nós não estamos preparados. Então vamos ficar humilde aqui, até que... Vamos ficar Quem humilde. pode um glória? Amém. Até que Jesus nos molde. Se você não falasse, eu ia falar, vamos ficar humilde, irmão. Verdade. É isso mesmo, né? Pois é, irmãos, nós já estamos encaminhando para o encerramento da Puxa aula. Que É. pena, Que tão pena. gostoso, Já viu? fala tudo que precisa. Nunca fala. Tanta coisa ainda. Ai. Mas antes de encerrar, a gente tem aquele momento que é todo especial, né, Sareta? É isso aí, minhas irmãs, meus irmãos, o ofertório, né, nessa manhã, não pode deixar de falar sobre isso. A missão começa pelo bolso, né, irmãos? Isso aí, então não tem vamos como lá. fazer missões sem oferta. Abrir o nosso coração e abrir o nosso bolso, porque nós estamos na missão aqui de adquirir esse espaço maravilhoso para a nossa igreja. Então, vamos levantar aí 1000 valentes para poder serem, digamos assim, patrocinadores dessa obra. Eu não gosto dessa palavra, mas enfim. Para que ela possa acontecer, porque nasceu no coração da nossa liderança e nós cremos que nasceu no coração de Deus também. Então, vamos tomar posse dessa terra, vamos aí fazer o nosso compromisso de ofertar nessa obra e também as nossas ofertas, né, normais que precisam acontecer, que aí você está vendo aí o nosso Pix, PicPay e as transferências bancárias também podem ser feitas. Caso você não possa, traga no culto à noite e assim nós vamos fazendo a obra do Senhor, né, minhas irmãs? Amém, amém, amém. Marchando, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Senhor achamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. A igreja declara: o nosso general é Cristo. E assim, né, vamos concluindo, né, entendendo que missão não se faz com apenas esquemas, né, estratégias humanas. Podemos fazer um estereótipo perfeito humanamente, com estratégias aparentemente perfeitas, mas sem o Espírito Santo na direção, sem busca de oração, jejum, nós não vamos triunfar. Então a obra nunca vai poder dizer que ela prescinde, que ela não depende mais da direção do Espírito Santo. Então, aqui a gente mostra que Paulo começou o exercício do seu apostolado debaixo de poder do Espírito Santo, de direção, submetido ali a um conselho, a quem ele prestou contas, e que você também saiba que todos nós hoje que fomos chamados não será diferente. Se formos, teremos que ir no poder do Espírito Santo, respeitando princípios, não é verdade? É verdade. Para que nós possamos ser bênção aí
no campo missionário. Então, meu irmão, se você ofertou, é o primeiro passo. Glória a Amém. Deus. Quem não oferta não pode nem falar em ir pro campo que vai passar fome no campo, gente. É verdade. Porque se você Ela é se semeadura, né? Não, aí não teve uma semeadura. Então, o primeiro como missionário semear. que quer ser missionário, que eu vejo que não oferta, irmão, já é furada. Não tem Exatamente. condição. Então, que você tenha um coração generoso, que você possa fazer missão também, contribuindo, não é verdade? Glória a Há Deus. um Sim. desafio da igreja, Andréia, finalizando aqui, de que a gente não venha apenas querer manter os crentes que a gente tem. É É verdade. tão cômodo às vezes, já estão com os membros certinho aqui, as É pessoas, verdade. não vou avançar não. Mas o evangelho precisa ser anunciado. Amém. A igreja Glória é o a oráculo Deus. de Deus na terra. Ela Amém. anuncia o advento da vinda de Cristo, Glória a Deus. a morte e ressurreição que permite a nossa salvação. Amém. Essa é a mensagem que nós precisamos enviar. Se não formos, levarmos missionário, mantermos missionário através dessa palavra poderosa. Glória a Amém. E sermos missionários onde quer que colocamos a plantinha dos nossos pés, né? É verdade. Nós temos uma missão. Cada um de nós carrega consigo uma missão de pregar o evangelho. Amém? Achou que a aula tinha acabado? Não, não. Temos agora um grande desafio para a classe dos adultos. Segue aí. Como os adultos são alunos nota 10, nós temos 2 perguntas para fazer para vocês. Uma, que é a primeira, vocês irão responder aqui no chat da aula, ao vivo. E a segunda pergunta, vocês deverão responder nos comentários, ok? A primeira vai responder no chat e a segunda vai responder nos comentários. Vamos lá, desafio lançado, desafio aceito. Todo mundo preparado aí para digitar? A primeira pergunta é: como a Antioquia da Síria era conhecida? Vamos lá, tempo na tela. Como que ela era conhecida? Não conhecia. Ai, não sei. Como que a Antioquia da Síria era conhecida? As suas professoras falaram isso na aula. Acho que elas falaram assim. Como a Antioquia da Síria era conhecida. Como a Antioquia da Síria era conhecida. Tá acabando o tempo, hein? Vamos lá? Tempo esgotado. E a resposta certa é a Rainha do Oriente. Quem respondeu a Rainha do Oriente, a Rainha Oriental, acertou. Parabéns. Alunos nota 10. Vamos lá, quero ver se eles vão conseguir responder a segunda pergunta agora aqui nos comentários, ok? A segunda pergunta é: o que você aprendeu na aula de hoje? O que mais te impactou? O que te chamou a atenção? Corre lá, comenta aqui embaixo para que as pessoas vejam aí também um pouco do seu testemunho, vejam um pouco como foi essa aula, ok? Vamos propagar o evangelho, fazer assim como a igreja da Antioquia da Síria. E é isso, agora eu realmente vou. Fiquem na paz do Senhor, irmãos! Queridos, nós só temos que agradecer por vocês estarem aqui conosco. E para encerrar, quem vai orar? Irmã Lisete. Lisete vai orar Amém. novamente Glória para a a gente Deus. encerrar, amém? Amém. Oremos, queridos. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque esta palavra ela é viva e eficaz. Pai, ela nesta manhã foi destinada, Senhor, aos corações. E esse trabalho de convencimento não é nosso, Senhor. É um trabalho do Teu Espírito Santo. Que Ele possa, Senhor Deus, realizar a obra, ó Deus, que está determinada para ser realizada neste dia. Que venhamos estar, ó Deus, prontos para ouvir e também prontos para obedecer, Senhor. Amém, Pai. Que possamos nos posicionar, Senhor, diante desta palavra. Ó Deus, assim como os seus discípulos, os apóstolos, servir ao Senhor, ó Deus, com toda a intensidade, que possamos também, ó Deus, servir com a mesma intensidade, Pai, para a glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. E a cantata, Amém. né, gente? É mesmo, não podemos esquecer da nossa cantata. Fala aí, Último Areta. Natal, badalar da meia-noite. É irmãos. forte. É né? forte. Gente, você não pode perder, né, Areta? Não pode, foi revelado pelo Espírito Santo mesmo. Gente, vem. Meu Deus. Só Maiores vem, detalhes, só só vem. vem. Até a noite. Hoje, 17h50. Isso aí. Às 17h50, hoje, aqui na Marcas do Evangelho, nós aguardamos Glória a vocês. Deus. Amém. Deus A paz do abençoe. Senhor. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.